Via Láctea Parte 1, o dia em que o tempo parou. Aos 23 anos, Lia Andrade trabalhava como assistente de laboratório em um dos projetos mais secretos do Observatório Cronos, uma instalação escondida no alto de uma serra. O grupo estudava uma anomalia recém-descoberta, ondas de dobra temporal, pequenas falhas no tecido do tempo, capazes de registrar ecos de acontecimentos que ainda não aconteceram. Lia acreditava que aquilo poderia mudar o mundo, só não sabia que mudaria a vida dela. Em uma madrugada silenciosa, enquanto conferia os dados do detector, algo brilhou no monitor, uma sequência de frequências desconhecidas, formando uma espécie de assinatura, e essa assinatura parecia vir do futuro. Quando ela isolou o padrão, seu coração travou. Havia uma imagem entre os dados. Um rosto. O rosto de um homem que ela nunca tinha visto, mas que parecia familiar. Mesmo borrado e formado por linhas de luz, ele transmitia uma sensação estranha, como se a observasse. O arquivo tinha data de emissão, 17 anos no futuro. Lia levou o registro ao diretor do projeto, Dr. Érico Vasconcelos. Mas ao invés de ficar surpreso, ele empalideceu, trancou a sala e disse: "Você não deveria ter visto isso." Antes que ela conseguisse responder, o alarme ecoou no prédio. O laboratório inteiro entrou em modo de contenção. E no meio da confusão, alguém entrou pela porta metálica, o homem da imagem. Mas ele não era uma projeção. Era real. Em carne e osso. "Lia, eu não tenho tempo para explicar. Vim para impedir sua morte." O mundo girou. E tudo ficou em suspenso. O tempo literalmente parou ao redor deles. Quando Lia recuperou o fôlego, percebeu que gotas de café estavam flutuando no ar, as luzes congeladas no meio do piscar, e o barulho do alarme tinha sumido. Ela olhou para o homem, alto, olhar intenso, cabelo desgrenhado como quem correu contra o tempo inteiro. "Quem é você?" "Meu nome é Kael, e você me criou." Lia sentiu a pele arrepiar. Via Láctea Parte 2, o homem que veio do amanhã. Kael explicou que não era exatamente humano. Ele era um organismo temporal sintético, um híbrido entre inteligência biológica e energia cronológica. Uma criação projetada 17 anos depois, baseada nos estudos de Lia. Ela seria a primeira cientista da história a manipular ondas temporais com precisão, mas também seria vítima de sua própria descoberta. "No futuro, você desaparece dentro da anomalia. Eu fui criado para te encontrar e te salvar." O tempo voltou a correr devagar, como um rio descongelando. Lia sentiu que deveria fugir, mas algo nela dizia que podia confiar nele, talvez porque Kael carregava em si não só os dados que ela criaria, mas também as emoções que ela deixaria dentro daquele projeto. A proximidade dos dois acionou a anomalia. O chão vibrou. As paredes começaram a tremer com luz azulada. Era como se o futuro estivesse tentando puxá-la. Kael segurou a mão de Lia. A energia entre os dois era tão forte que formou uma auréola de luz ao redor deles. "Se você entrar agora, não volta mais. Então fica comigo," ela disse sem entender de onde veio tanta certeza. Kael sorriu, e esse sorriso parecia carregar séculos de espera. Mas antes que completasse a frase, o diretor Érico apareceu com a equipe de segurança. "Afaste-se da minha invenção," ele gritou. "Invenção?" Lia repetiu, atordoada. O choque abriu ainda mais a fenda temporal atrás deles. O laboratório se iluminou com uma espiral de luz. Lia olhou para Kael, dividida entre o medo, a verdade e a estranha conexão que já parecia destino. "O que realmente está acontecendo comigo?" "É só o começo, Lia. E você precisa escolher." E a luz os engoliu. A luz que engoliu Lia e Kael não era destruição, era transição. Quando ela abriu os olhos, estava em um campo silencioso, sob um céu roxo que nunca existiu na Terra. As árvores tinham troncos de cristal, e o ar parecia vibrar como se respirasse junto com eles. "Onde estamos?" Lia perguntou, tentando se levantar. Kael a amparou, suas mãos quentes contra a pele dela. "Entre mundos. O espaço entre o presente e o futuro. Um lugar que só existe quando duas linhas do tempo colidem." Lia olhou em volta. Tudo era lindo, mas inquietante. Parecia um sonho científico. "Por que me trouxe aqui?" "Porque se você tivesse ficado, Érico teria te apagado." Parte 3, a verdade quebrada. Lia congelou. "Me apagado? Você não morre. Ele apaga sua memória, suas descobertas, te faz desaparecer para controlar sozinho a tecnologia temporal." Lia sentiu um nó no estômago. "E como você sabe disso?" Porque eu vim do futuro que ele domina." "E por quê?" Kael hesitou. E aquele silêncio doeu. "Porque eu fui criado com parte da sua consciência." O chão desapareceu debaixo dela. "Como assim minha consciência?" "Você, no futuro,
Cria meu núcleo emocional usando fragmentos das suas próprias memórias. Eu sinto o que você sente. Eu te conheço, antes mesmo de você me conhecer. Lia recuou um passo, o coração acelerado. Aquele sentimento estranho, aquela familiaridade imediata. Não era coincidência. Era ela nela mesma refletida nele. Então, você. Sim, Kael completou, a voz baixa, vulnerável. Eu fui criado para te proteger. Mas também porque você nunca quis enfrentar o tempo sozinha. Lia sentiu o peito apertar. Era como olhar para alguém que a conhecia de um jeito que ninguém jamais conheceu. Uma brisa rosa passou por eles, fazendo o campo cintilar. Kael se aproximou devagar, como se temesse assustá-la. Eu não sei se o que sinto é apenas programação ou destino. Ele tocou o rosto dela, suave, tremendo. Mas eu atravessei 17 anos de tempo quebrado por você. Lia fechou os olhos. Aquele toque parecia acender memórias que ela nem tinha vivido ainda. Se é aí ele, ponto, é se você quiser. Eu te levo de volta. Mas se você ficar, terá que enfrentar a verdade. Qual verdade? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Kael respirou fundo. A verdade de que, no futuro, você e eu somos mais do que criadora e criação. O ar ao redor deles pulsou com energia. As árvores de cristal começaram a vibrar. Somos ligação temporal. Somos par. Antes que Lia pudesse responder, o céu se rasgou com um estrondo. Uma fissura escura se abriu e alguém estava saindo de dentro dela. Era Érico, mas não o Érico do presente. Era Érico do futuro, mais velho, mais frio e com um dispositivo temporal preso ao braço. Então é aqui que vocês se esconderam. Lia sentiu o corpo gelar. Lia, Kael disse, virando-se para protegê-la, o futuro chegou. A presença do Érico do futuro fez o campo inteiro estremecer. As árvores cristal ficaram opacas, como se temessem sua energia. Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos em Lia, olhos que conheciam cada passo que ela daria dali para frente. Lia, você não entende o que está em jogo. Entendo sim, ela respondeu firme, embora o coração estivesse disparado. Você tentou me destruir no presente. Érico sorriu, mas era um sorriso cansado, quase quebrado. Eu tentei te salvar de você mesma. Kael avançou, ficando entre eles. Lia não precisa de você. E você acha que ela precisa de quê? De uma sombra criada das memórias dela? Érico rebateu. Você é apenas o eco do que ela poderia ser. Kael cerrou o punho, a energia temporal circulando ao redor dele como faíscas azuis. Eu sou mais humano do que você se tornou. O vento aumentou. O lugar entre mundos reagia às emoções deles, distorcendo o céu. Lia respirou fundo e enfrentou Érico. Por que você me tiraria da minha própria criação? Por que apagaria minhas memórias? Érico suspirou e pela primeira vez, não parecia um vilão, parecia alguém cansado de perder. Por que você morre, Lia? O mundo parou. Kael imediatamente segurou a mão dela, como se pudesse impedi-la de desaparecer apenas com o toque. Não é verdade, Kael sussurrou, tenso. Ele está mentindo. Mas Érico continuou. A fenda temporal que estamos estudando. No futuro ela se torna instável. Você entra nela para tentar estabilizá-la, mas nunca volta. A única forma de impedir isso seria remover você do projeto, ou te fazer esquecer a tecnologia. Lia ficou sem ar. Era informação demais. E Kael? Ela perguntou. Por que criá-lo? Eu não o criei. Érico respondeu frio. Você criou. E Kael, foi a razão de você entrar na fenda. Você tentou protegê-lo. O coração de Lia apertou. O sentimento que ela ainda nem tinha vivido já existia no futuro. Ele é sua fraqueza, Érico completou. E será sua ruína. Kael soltou a mão dela como se tivesse sido atingido. Mas Lia não deixou. Ela segurou firme. Então é isso, Lia disse, a voz firme apesar do tremor. Você está com medo de algo que ainda nem aconteceu. Eu vivi anos tentando consertar o tempo. Érico respondeu. Você não entende o peso que veio depois. O campo começou a se desfazer, como se a realidade estivesse derretendo. Era perigoso demais ficar ali. Kael puxou Lia pela cintura. Precisamos sair. Agora. Mas Érico levantou o dispositivo no braço e apontou para Kael. Desative-se. Um raio de energia cortou o ar. Lia gritou. Kael caiu de joelhos, o corpo tremendo, sua luz interna piscando como se estivesse sendo desmantelado. Não. Lia correu para ele, segurando seu rosto. A pele dele estava ficando fria, como se estivesse sendo arrancado da linha temporal. Lia, Kael sussurrou, a voz falhando.
Você precisa escolher, me salvar, ou voltar. Ela sentiu o coração se quebrar. Érico se aproximou. Acabe com isso, Lia. Deixe-o ir. Ele não deveria existir. Lia olhou para Kael, aquele ser que tinha vindo do futuro inteiro só para protegê-la, carregando parte de quem ela era. E ela percebeu, o que sentia por ele já não era só curiosidade nem conexão científica. Era algo que queimava dentro dela. Eu não vou te perder. Ela sussurrou para Kael. Jamais. A energia ao redor dela começou a subir. Sua pele brilhava. Os dados temporais reagiam a ela, como se ela fosse a chave. Ela descobriu ali, naquele instante, Lia não era apenas a criadora da tecnologia temporal. Ela era a única capaz de manipulá-la instintivamente. O tempo respondia ao toque dela. Ela colocou as mãos no peito de Kael. Se eu te criei no futuro, então eu posso te salvar agora. Lia ativou algo dentro dela, algo que nem sabia que tinha, e o campo explodiu em luz azul. Érico foi lançado para trás. Kael abriu os olhos, ofegante, a luz voltando ao seu corpo. Ele a encarou como se a visse pela primeira vez. Lia, você dobrou o tempo. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Então vamos dobrar o destino também. E enquanto o mundo entre mundos se desfazia, os dois se prepararam para enfrentar o futuro, juntos. No fim, Lia percebeu que o tempo pode até tentar controlar os caminhos, mas o coração sempre encontra a própria direção.